Oi, amigos da TV Amergues! Hoje nós gostaríamos de contribuir com a campanha de prevenção ao suicídio, especialmente nesse mês de setembro, que também é conhecido como Setembro Amarelo. Nós gostaríamos de abordar esse tema tão delicado, ainda tão tabu, mas que precisa ser olhado, debatido, com vistas a chegar a todas as pessoas que de alguma maneira se interessam pelo tema. E, inicialmente, nós gostaríamos de lembrar alguns dados da Organização Mundial da Saúde, que nos diz que hoje em dia, ainda no mundo, a cada 40 segundos, uma pessoa se suicida. São 800 mil pessoas por ano, 2.200 por dia. Esta ainda está entre as 10 causas de mortes mais comuns, são 32 pessoas por dia, é uma média que vem aumentando dos últimos 50 anos para cá, e o dado que eu continuo dizendo que é muito chamativo e que me parece o mais interessante é que dessa porcentagem toda, 90% são casos que poderiam ser evitados. Então, nós que lidamos com as ciências psi, com a saúde mental, fomos buscar entendimento do que significa esses 90%, de que maneira a gente pode ampliar essa porcentagem, como é que a gente pode entender como é que isso funciona. E para nossa surpresa, o que nós podemos descobrir é que esses 90% se referem a situações onde aquela pessoa que se encontra em risco é como se fosse uma panelinha de pressão. E se naquele momento aquela panelinha consegue aliviar a pressão por um instante, sair um pouco daquela pressão toda, existe uma chance muito grande da pessoa desistir de cometer o ato. Então, se houvesse alguém disposto a ouvir a pessoa naquele instante, sem crítica, sem julgamento, apenas ouvir no momento do desespero, nós teríamos uma chance muito grande de salvar aquela pessoa. A gente sabe que são casos e casos, né? Cada situação tem que ser examinada por si só, mas o que é muito importante é que falar é algo que alivia a tensão. E nós, espíritas, que estudamos tanto a questão da caridade moral, da caridade material, podemos perceber que hoje em dia, em meio a essa sociedade tão materialista, tão apressada, nós podemos refletir que talvez uma das maiores caridades seja a doação de tempo. Porque nós não temos tempo para nada. Então, doar tempo para alguém na rua, para algum familiar, para algum vizinho, é algo da maior importância. E nesse sentido, nós gostaríamos de divulgar o trabalho do CVV, o Centro de Valorização da Vida, que tem o telefone 188, disponível em todo o Brasil. É um telefone para o qual qualquer pessoa pode ligar gratuitamente a qualquer horário, em qualquer dia. Então, são 365 dias por ano, às 24 horas por dia, tem pessoas ali treinadas, capacitadas para conversar com quem tiver necessidade de conversar. Sejam pessoas que estejam passando por um momento muito desesperador, que estejam com ideação suicida, com planejamento suicida, ou então qualquer outra situação em que a pessoa precisa conversar com alguém, ou gostaria de conversar com alguém e não tem ninguém para conversar. Então, esse número fica disponível para as pessoas poderem, então, buscar esse apoio, né, buscar alguém que as escute em sigilo e sem julgamento. Então, escutar é a palavra mais importante no que se refere à temática que nós estamos estudando hoje. É importante dizer que os sinais jamais devem ser ignorados, porque um suicídio consumado deixa de 10 a 12 pessoas doentes, precisando de atendimento, precisando de tratamento, tamanho o impacto psicológico que causa. Temos como frases de alerta: eu preferia estar morto, eu não posso fazer nada, eu não aguento mais, eu sou um perdedor, sou um peso para os outros vão ser mais felizes sem mim. Frases desse tipo são indicativos de que existe um risco, de que é preciso estar atento, porque aquela pessoa pode estar com ideação suicida.
Existem muitos mitos acerca disso e nós gostaríamos de esclarecer alguns deles, os principais. Inicialmente, a respeito daquilo que se fala, que a pessoa que fala em suicídio está querendo chamar atenção. Isso não é verdade. Mesmo que seja, é mais importante nós corrermos o risco de pecar pelo exagero. Então, se uma pessoa fala, é importante dar a devida atenção. A maioria dos suicidas fala sobre as suas intenções com alguém, ou então teria falado se fosse questionado. Existe o mito de que somente as pessoas com transtornos mentais se suicidam. Isso não é verdade, porque qualquer pessoa com sofrimento intenso pode correr o risco, mesmo que não sofra de nenhum transtorno mental. Ainda que nós saibamos que existem aqueles transtornos que aumentam o risco. Por exemplo, a gente tem a depressão, pela sensação de desespero que proporciona, aumenta consideravelmente o risco da pessoa ter vontade de morrer, né, e de pensar seriamente em suicídio. Então, é muito importante. O transtorno borderline de personalidade, por ter uma carga de impulsividade muito grande, então, num momento de muita raiva, a pessoa pode, por impulso, se colocar em risco. A questão da dependência química também, pelo desespero oriundo da falta da droga. Então, são aspectos, são doenças que precisam de uma atenção muito cuidadosa nesse sentido, mas não só as pessoas que passam por um transtorno mental corre o risco, né? Toda aquela pessoa que passa por um sofrimento intenso, insuportável, pode se colocar em risco. Perguntar sobre o suicídio pode encorajar o ato? Às vezes as pessoas têm medo de falar sobre o assunto, e não é verdade. Dar à pessoa a oportunidade de falar sobre o que sente pode proporcionar alívio e permitir que peça ajuda. Então, é muito importante falar sobre isso. Claro que a gente deve saber como falar, saber como abordar. A mídia tem toda uma orientação também para como abordar essas questões de uma maneira que não ensine as pessoas a cometerem o ato, de uma maneira que não estimule as pessoas a cometerem, mas é importante falar sim, esclarecer, justamente para que nós possamos então ter mais recursos para prevenir. Um outro mito importante é que se alguém que sobrevive a uma crise ou apresenta sinais de melhora está fora de risco. E não é verdade, porque uma pessoa pode se sentir melhor simplesmente por já ter decidido se suicidar. Então, é muito importante estar alerta. É uma pessoa que vem com um quadro de muito negativismo, de muito pessimismo, e de repente se mostra muito bem, é preciso que nós estejamos alertas, porque ela pode ter decidido, então, se suicidar. Existem 4 sentimentos muito presentes no suicida, que a gente chama de 4D. Os 4D da depressão, da desesperança, do desamparo e do desespero. Além disso, a gente tem uma carga grande de impulsividade e de agressividade, porque para atentar contra a própria vida tem que ter uma agressividade bem forte, né? E é importante dizer que o pensamento é rígido e drástico. É tudo ou nada. É como se só houvesse uma opção, como se o suicídio fosse a única opção. A pessoa naquele momento não consegue pensar em outra alternativa, seja porque já tentou diversas coisas para solucionar o problema, mas o fato é que naquele momento é tudo ou nada. E também a ambivalência. A pessoa quer morrer, mas também quer viver. Não é à toa que nós vemos em muitas situações onde a pessoa tenta se suicidar, no último minuto, tenta lutar com todas as suas forças para salvar a própria vida. Isso porque nós temos um instinto de preservação da vida, que é muito forte, e então essa presença dessa ambivalência é uma arma poderosa com a qual que nós utilizamos para lutar em prol da vida. Porque a gente sabe que uma parte da pessoa sempre quer sobreviver, sempre quer viver. Então é com essa parte que nós nos aliamos para salvar a outra parte que naquele momento se encontra em desespero. Eu tive a oportunidade já de conversar com muitas pessoas que tentaram o suicídio, sobreviveram, e posso dizer para vocês que todas aquelas pessoas com quem conversei não queriam de fato morrer. Queriam parar de sofrer, queriam parar de incomodar os outros,
por causa da depressão, por causa de alguma doença, por causa de algum problema, ou então queriam fugir para não enfrentar a situação com relação à qual se culpa demais. E se essas pessoas tivessem a garantia, por exemplo, de que esse sofrimento teria um fim, aguentariam mais um pouco. E a gente que trabalha com espiritismo, na mesa mediúnica, e tem a oportunidade de escutar tantos espíritos trazerem o seu depoimento e trazerem os seus relatos de o que aconteceu depois de terem consumado um suicídio, isso a doutrina espírita nos brinda com mais esse conhecimento. E nós podemos ver que todos eles se arrependem drasticamente porque não resolveram o problema e ainda mais acrescentaram a situação de que ocorre uma lesão no perispírito, naquele local através do qual foi induzido o corpo à morte. Tem aquele estresse pós-traumático, que a hora da morte fica voltando na mente repetidamente, a pessoa fica vivendo aqueles momentos de desespero, porque a tela mental precisa elaborar aquele processo doloroso da desencarnação provocada. Mas a bondade de Deus é enorme, e nós sabemos que existem as chances de recomeçar, mas é um recomeço assim, onde a pessoa tem que então sanar aquele problema causado ao perispírito, muitas vezes reencarna com fobias, com algumas situações traumáticas dessa experiência dolorosa. Quando nós pensamos em formas de ajudar alguém que se encontra em risco de suicídio, nós podemos lembrar que é possível criar uma proximidade com a pessoa sem se colocar em risco, permitir que a pessoa expresse os seus sentimentos, encorajar a pessoa a buscar ajuda profissional, tentar perceber se existe um plano já feito de suicídio ou se está apenas num quadro de ideação, mas ainda não há um planejamento de como fazer. Tentar estabelecer uma relação de confiança embasada na aceitação, na empatia, no respeito, no afeto, sem julgamento. E caso haja um risco, de fato ali ligar ou para o 192 da SAMU, o 193 do Corpo de Bombeiros ou o 190 da polícia. A gente sabe então que quase todas as pessoas que cometem suicídio enfrentam problemas ou enfrentam depressão e que o fator determinante é o cuidado. Quando além da doença há uso de álcool, de drogas, a atenção deve ser redobrada. Atentos também devemos estar com relação às frases alarmistas, como eu falei há pouco, cansei da vida, não aguento mais viver, quero sumir, quero morrer. Podem ser dramáticos pedidos de ajuda. Mudanças bruscas, nós precisamos estar atentos também, se alguém que se cuidava, que tinha uma certa vaidade, de repente se mostra de uma maneira muito desleixada, ou uma pessoa que era muito meticulosa e de repente fica descuidada, nós devemos desconfiar que aquela pessoa está passando por um momento difícil, não está bem. Um abandono repentino de atividades prazerosas também deve ser observado. A falta de confiança, de amor próprio, a indiferença pelo futuro são sinais que devem ser acompanhados também. O isolamento, relatos constantes de não se importar com as pessoas também são sinais de alerta. O caso da depressão merece uma atenção maior às nossas reflexões. A questão da depressão merece uma atenção especial, porque nós nos encontramos em um período onde nós vemos inúmeras pessoas passando pelos transtornos do humor. Mas por incrível que pareça, embora o número seja tão elevado, a maioria ignora os verdadeiros sintomas e, em função disso, se abstém de procurar ajuda terapêutica e também de orientar corretamente aos demais. Muitas pessoas se escondem porque se sentem julgados, porque acham que ter depressão é sinal de fraqueza, porque negam a possibilidade de ter alguma doença, alguma dificuldade, mas nós sabemos que a depressão é uma herança do nosso passado espiritual, de modo que nós somos atraídos a uma carga genética que vai manifestar a alteração nos neurotransmissores. Não tem nada a ver com força ou com fraqueza, tem a ver com um processo, com um desafio que a pessoa precisa se confrontar.
A chamada pós-modernidade tem características que favorecem o aumento de determinados tipos de sintomas, o materialismo, o vazio existencial, o niilismo, a hipervalorização do prazer imediato, da imagem acima da essência, a dificuldade de lidar com a frustração. Tudo isso potencializa a questão da depressão, mas ainda assim nós precisamos diferenciar o que é uma doença do que é o luto, a tristeza ou outros processos semelhantes. Espírita também tem vontade de tirar a própria vida, espírita também tem depressão e também precisa tomar remédio, porque sabe que a vida não termina ali e sabe que vai agregar à sua dificuldade daquele momento uma dificuldade ainda maior. Então isso faz com que o espírita aguente mais um pouco, e esse aguentar mais um pouco, às vezes, é fundamental para que se possa encontrar a saída para o problema, que a pessoa naquele momento acha que não existe, mas que com um pouco de paciência, com um pouco de tempo, a vida, que é rica de possibilidades, traz alternativas para aquela situação, para aquela pessoa. Mas, como eu ia dizendo, o espírita também passa por esse tipo de sofrimento, e o sofrimento daquela pessoa que passa pela depressão é tão grande, o pensamento negativista, que é muito característico da depressão, faz com que o sujeito pense que não vai poder ser feliz nunca mais. Mas a ciência avança, justamente pela enorme quantidade de depressivos no mundo, se estudam alternativas mais eficientes no tratamento da depressão, e nós temos certeza que com o tempo novas alternativas serão criadas para que se minimizem o sofrimento, os sintomas e para que se encontre uma saída para esse problema. E hoje em dia nós temos já muitas alternativas de tratamento que melhoram consideravelmente e tiram os sintomas da depressão em muitos casos. A Joana de Ângeles fala no livro Vitória sobre a Depressão, que as causalidades são fisiológica, psicológica e espiritual. Com relação às causas fisiológicas, nós temos as alterações no quimismo neuronal, a falta de neurotransmissores responsáveis pela alegria e pelo bem-estar, a serotonina, a dopamina, a noradrenalina, e que vai precisar de um apoio da medicação para poder se reequilibrar. Temos as causas psicológicas, a ansiedade, o medo, a solidão, as perdas, as culpas, e que vai precisar de um apoio psicoterapêutico, e as causas espirituais, que é os sentimentos de culpa que se encontram nas profundezas da alma, associadas aos quadros de obsessão. No processo de reencarnação, o perispírito, então, acaba sendo bombardeado por essas energias deletérias da própria pessoa, o que vai causar o desequilíbrio. Pelas leis das afinidades, o espírito é atraído para a encarnação com fatores genéticos e sociais para a redenção, e a vitória consiste no perdão e auxílio, esquecimento do mal, prática do bem, para a reconstituição dos tecidos sutis. É importante frisar novamente esse ponto: a prática do bem para a reconstituição dos tecidos sutis. Para a gente lembrar o quanto nós modelamos também a nossa energia, a nossa forma perispiritual, e o quanto a prática no bem, a mudança nos nossos pensamentos, auxilia para que nós construamos um futuro melhor. O espírito Manuel Filomeno de Miranda, no livro Tormentos da Obsessão, propõe algumas alternativas para a busca do reequilíbrio da alma, onde ele diz assim: a praxiterapia, laborterapia, conforme as condições de cada um, é claro que é a terapia através do trabalho, de se sentir útil, também a terapia bioenergética, os passes, a água fluidificada, a oração, as vibrações favoráveis à restauração, a alteração da conduta mental e comportamental, a desobsessão para encaminhar os espíritos perturbados ou perturbadores, valores morais, poder pensar em Deus, se conectar com a fonte divina, amor-terapia, evangelho-terapia, fazer o bem ao próximo e oferecer ao paciente compreensão, bondade e estímulo constante. É muito importante, diz a mentora Joana de Ângeles, nós podermos nos sentir úteis,
Ela diz assim que quem é solidário jamais fica solitário e que nós devemos trabalhar no bem, mesmo que muitas vezes banhados em lágrimas. O Chico Xavier dizia que o espírita chora escondido, depois lava o rosto e vai atender a multidão sorrindo. Porque se nós colhemos frutos amargos hoje, é importante que nós semeemos para amanhã o que nós desejamos colher, com consciência, porque recordar e lamentar não apaga o erro. As lembranças negativas, pelo contrário, entorpecem o entusiasmo para as ações edificantes, que são as únicas portadoras de esperança para a libertação da culpa. Joana de Ângeles diz: reabilita-te do erro através de ações novas que representem o teu atual estado de alma, porque a soma das tuas ações positivas quitará o débito moral que contraíste perante a divina consciência. E por fim, o espírito Roberto de Canalejas, no livro Memórias de um Suicida, da médium Ivone Pereira, traz uma mensagem para as pessoas que lidam com a situação da depressão, onde ele diz assim: o desânimo é sempre mau conselheiro, cujas sugestões devemos fustigar com todas as nossas melhores forças. Reagi, meus amigos, voltando as vossas vontades para a força suprema, de onde emanam as energias que alimentam o universo, e logo sentireis que disposições regeneradoras reerguerão vossas capacidades para o prosseguimento da jornada. Quando vos sentirdes pusilânimes e tristes diante do inevitável, trabalhai. Procurai na oportunidade, na ação enobrecedora e honesta, o restaurador para as faculdades em crise. Nunca seremos tão insignificantes e destituídos de possibilidades, quer na terra quando homens, ou no invisível como espíritos desagregados da carne, que não nos permitamos servir ao nosso próximo, cooperando para o seu alívio e bem-estar. É necessário que nós nos libertemos dos processos de culpa, através da humildade, do amor, aceitando os nossos erros e reconhecendo a nossa pequenez, porque nós não somos perfeitos e devemos ter uma atitude honesta, responsável, tendo a real dimensão das coisas, porque a nossa fantasia muitas vezes é mais cruel do que a realidade. Então, nós precisamos confiar que as coisas podem ser reparadas, fazer aquilo que está nas nossas mãos, deixando os erros para o passado e nos modificar no agora, porque a vida é regeneradora e criativa e é importante que nós possamos apostar em algo novo. Desejamos a todos muita paz.